Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio 31 da Live Centrante. Agora, sempre aos domingos, às 9 horas. Bom dia para você que está ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a live depois. Hoje eu estou no sul de Minas, vim passar o feriado aqui com amigos e tivemos um período muito agradável. Dias ensolarados, noites frias, o que é típico dessa região montanhosa, boas conversas e muitas risadas. A amizade está entre os tesouros da vida de um ser humano. Ligando com o tema desse mês, Tons do Setembro Amarelo, não há dúvidas que ter amigos ajuda a atravessar todos os setembros da vida, sejam quais forem os tons. E ontem eu informei no Story, no Instagram, que a live seria só áudio, teríamos um podcast e não o videocast que temos todos os domingos. E a razão são as limitações na transmissão da internet. Eu testei, trouxe todo o equipamento para cá para fazer a live agora de manhã com vocês, mas a internet não suporta, então eu achei mais seguro subir somente o áudio. Mas o conteúdo está aqui e sei que você vai poder aproveitar. Do mesmo jeito que encaminha o vídeo toda semana, encaminhe também o áudio. Às vezes o áudio fica até mais fácil de ouvir. Lembre-se de se inscrever, de convidar os seus amigos, os seus familiares para se inscreverem. Sempre começo com uma notícia da semana, uma pesquisa ou notícia, e hoje uma notícia. 46 pessoas desaparecidas após as chuvas no sul do país. Tristeza. As mortes em decorrência desses temporais no sul do Brasil. O que podemos fazer é manifestar a nossa solidariedade a todas as pessoas afetadas pelos temporais e pedir que Deus console todas as famílias que perderam pessoas nesses temporais. O título da live de hoje é Luto e Saudade. Eu gosto muito da definição de saudade como o amor que fica. Saudade é o amor que fica. Certamente muita saudade ficará nas famílias que perderam pessoas nessa tragédia. Que encontrem na fé, no amor que viveram com essas pessoas tão queridas que se foram, que encontrem a força para seguir adiante e que o luto seja respeitado e a saudade seja o amor que vai ficar da passagem desses que foram levados nessa tragédia. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração em favor de todas as pessoas atingidas. Esse é o episódio 31 e as lives desse mês estão debaixo de uma temática geral, que é a seguinte: Tons do Setembro Amarelo. Na live de domingo passado falei sobre como nasceu o Setembro Amarelo, mas vale recordar porque isso é pouco conhecido entre nós. Em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike M. ele cometeu suicídio. Como ele tinha um carro amarelo, seus amigos tiveram a ideia de prestar homenagem à memória dele distribuindo cartões com fitas amarelas com mensagens que alertavam para a importância de procurar ajuda diante das crises e dos transtornos mentais. No Brasil, o Setembro Amarelo como mês de prevenção ao suicídio começou em 2015. A Organização Mundial da Saúde incentiva os países a utilizarem esse tipo de recurso para enfatizar a importância de cuidar da saúde mental, a fim de evitar desfechos trágicos em suicídios e tentativas, que também não deixa de ser algo muito trágico, muito sofrido para quem passa por isso e para as pessoas que estão ao redor. Na live da semana passada, falei sobre o tabu em torno do suicídio. Um deles está relacionado à ideia de que se a pessoa acreditar em Deus, ela não terá ideias suicidas e, menos ainda, nunca virá a cometer suicídio. Pensar e chegar ao ato de cometer suicídio não tem nada a ver com crer ou não crer em Deus. Crer em Deus pode oferecer, e geralmente oferece, recursos importantes para a pessoa lidar com o sofrimento e com o sentido da vida. Mas também é preciso dizer que crer em Deus muitas vezes pode ser o próprio problema. Que Deus é esse no qual se crê? Um Deus diante do qual a pessoa só sente culpa, por exemplo?
Comunidades extremamente coercitivas, muitas vezes a pessoa não atenta contra a própria vida por causa de Deus, mas porque se sente julgada e condenada pela comunidade. Entender que o suicídio é um problema de saúde mental e de situações vividas pela pessoa que muitas vezes levam ao desespero e ao abandono da vontade de viver é um passo importante para tratar o assunto com mais franqueza e com mais normalidade. Na primeira live dos Tons do Setembro Amarelo, episódio 30, você encontra um pouco da história de como o luto se tornou um tabu, especialmente no contexto da fé cristã. Confira, caso você não tenha visto, está gravado e está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Vamos ao pensamento da live de hoje. Abro aspas. Ajudar os outros a dizer adeus não é questão de teologia, mas de empatia. Antes de administrar remédios ou sugerir receitas, é preciso entender as feridas, dando espaço ao outro e sendo paciente com sua dor. Isso está no Dicionário de Teologia da Pastoral da Saúde. Eu já vou comentar o pensamento da live, mas sempre faço essa apresentação. Eu sou Valdinei Ferreira, fundador do Mapa Centrante. Pelo Mapa Centrante tenho entrado em diferentes ambientes, empresas, escolas, igreja e compartilhado o meu conhecimento sociológico e teológico para ajudar as pessoas nas escolhas que elas fazem no dia a dia, para que sejam escolhas mais sábias e levem a transformações profundas na vida pessoal e na vida coletiva. O objetivo é que sejam mudanças que tornarão a vida mais centrada, equilibrada e saudável. Se quiser saber das palestras, dos cursos, entre em contato. Você tem o número do WhatsApp 11 27 85 2999. Sempre nas palestras eu levo conhecimento da sociedade e dos relacionamentos humanos, ferramentas validadas cientificamente, erudição contextualizada, comunicação didática e uma palestra com exercícios e ferramentas para implementar mudanças no nível pessoal e coletivo. Além dos cursos e palestras, todas as semanas nós temos esse encontro aqui. Isso mesmo, hoje não é possível por vídeo, mas o áudio está aqui para você. Esse é o episódio 31 e o tema de hoje, luto e saudade, dentro do tema geral do mês Tons do Setembro Amarelo. Eu costumo dizer que o luto é o preço que se paga por amar alguém. Sofre com o luto quem ama a pessoa que se foi. Saudade é o amor que fica. No início, a saudade está muito misturada com a dor e com o tempo, e eu vou falar mais sobre o tempo a seguir, pois ele é um elemento fundamental do tema do luto. Com o tempo, a dor ameniza e desaparece. A lembrança e a saudade nunca desaparecem, mas a dor se suaviza. E falar da pessoa que morreu e de aspectos da sua vida e das circunstâncias da sua morte já não provoca mais a mesma dor. Só por esse começo você já pode ver o lado positivo do luto. Sente luto, melhor dizendo, sente luto quem tem vínculos e boas ligações com as pessoas que nós queríamos que ficassem conosco para sempre. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre a questão do tempo. Não importa o tipo de morte, a idade da pessoa que morreu, o luto é sempre um processo muito particular, muito pessoal. E por isso ele será diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas que o luto nas quais, ou para as quais o luto dura menos, outras pessoas sentem o processo do luto por mais tempo. Nisso, como em muitas outras coisas da vida, não há padrão, uma regra absoluta para se encaixar. Quando olhamos, por exemplo, para a Bíblia, nós encontramos tempos diferentes de luto. 30 dias para chorar a morte dos pais. A morte de Jacó foi chorada por 70 dias. O luto pelo rei Saul durou 7 dias. O luto por Abraão e Moisés, 30 dias. Interessante que tinha tempo para acabar o luto e havia uma cerimônia, e a vida, melhor dizendo, após essa cerimônia, era retomada. Como está escrito no Eclesiastes,
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3. Quando um luto é superado, você tem aceitação da perda, adaptação à vida sem a pessoa que morreu e reintegração social daí em diante. Alguns sinais que a perda foi assimilada no processo da vida. Falar de modo natural da pessoa amada que morreu, sem idealizá-la. Falar sem chorar e se desesperar pela pessoa. Aceitar os diversos sentimentos que acompanham a lembrança da pessoa amada. Aceitar o passado. Quando o luto é elaborado, essas coisas estão presentes. Já um luto que não termina, que não é superado, pode prolongar a dor e gerar disfuncionalidade na vida da pessoa. Alguns sinais que o luto não foi superado. Mumificação das coisas da pessoa que faleceu. Não se pode mexer em nada, tudo deve ficar como a pessoa deixou ou como ela gostava. Compreensão que deixar de sofrer é trair a pessoa, deixar de amá-la, se você não se apegar a esta dor. Tornar a pessoa falecida o assunto principal das conversas. Isso é muito comum quando o luto não é elaborado. Esse tipo de atitude pode gerar dor crônica e a vida se torna uma lamentação permanente e pode levar, inclusive, à depressão. Outro tipo de dor que pode ser gerada quando o luto não é superado é a dor patológica. Surgem manias em torno da pessoa falecida. Pode-se abusar do álcool ou de outras drogas para lidar com a dor. Tudo isso está envolvido no processo de elaboração do luto. Mas vamos falar agora especificamente do nosso tema, que é o luto por suicídio. Todo luto é um processo que envolve diferentes fases. O luto por ter perdido alguém por suicídio não é diferente, mas é um tipo mais complexo, mais intenso de luto. Pode haver, por exemplo, muita culpa e certamente haverão muitas perguntas. O que eu poderia ter feito para impedir esse desfecho? Como eu não percebi que ele, que ela, estava assim? Que mensagem ele ou ela queria passar com esse ato de desespero? As questões são praticamente inesgotáveis, as perguntas. Algumas considerações eu vou fazer agora a seguir para ajudar aqueles que estão nesse processo de elaboração do luto ou para contribuir caso você conheça, né, e conviva com alguém que tenha passado pela perda de uma pessoa querida por meio do suicídio. Bom, primeiro, um dia de cada vez. Não se cobre para ficar bem logo. Viva um dia de cada vez. Às vezes a única força que você vai ter é para respirar e sobreviver àquele dia, mais um dia. É assim mesmo. Tenha paciência e gentileza consigo. O suicídio é uma quebra diante do instinto biológico e da convivência social. Ninguém está preparado para enfrentar isso. Então, um dia de cada vez. Segundo, confusão emocional é esperada. Perder alguém querido por suicídio gera infinitas perguntas, mas gera também um carrossel de emoções. Negação, choque, raiva, vergonha, desespero, culpa, tristeza, solidão, impotência, ansiedade, sensação de estar como que anestesiado, anestesiada, dificuldade de acreditar que o suicídio realmente aconteceu. Reconheça essas emoções e seja paciente com elas. Não tente negá-las ou se condenar por estar sentindo isso, né, e se cobrar de que você deveria estar sentindo algo diferente. 3. Não busque culpados ou se culpe. O suicídio é um acontecimento pessoal multifatorial, que significa que muitas causas estão envolvidas e nunca vamos conseguir uma resposta da razão do suicídio. Sempre é mencionada
a tríade desamparo, desespero e depressão nas causas do suicídio, porém sabe-se que nem todos os depressivos se suicidam, nem todos os desamparados recorrem ao suicídio. Portanto, é preciso que a pessoa saiba que ela não é responsável, a pessoa que está lidando com o luto saiba que não é responsável pela decisão que a pessoa que tirou a vida tomou. Culpar-se ou culpar os outros só intensifica a dor nesses casos. 4. Aceite a ajuda oferecida. As situações são muito diferentes, mas a ajuda é sempre bem-vinda num período de luto por suicídio. Além da ajuda oferecida, ter alguém, por exemplo, cuidando das burocracias da vida por um tempo, a ajuda tem um efeito muito positivo, além desse efeito prático. A ajuda, ela é como que uma injeção de solidariedade. Isso ajuda a fortalecer a disposição de quem está passando pelo luto em reconstruir a vida. A ajuda é importante porque no período do luto a pessoa pode ter dificuldades de concentração e memória, por exemplo, esquecer compromissos, perder prazos, por isso contar com ajuda é muito importante. 5. Busque grupos de apoio. Existem grupos de apoio para pessoas que estão atravessando o luto por suicídio. Poder falar da sua dor com pessoas que passaram por situação semelhante e ouvi-las tem um poder curativo, terapêutico enorme. 6. Seja cuidadoso, cuidadosa com a tomada de decisões. Como as emoções estão muito confusas, aguardar para tomar decisões é importante. Decisões referentes ao trabalho, mudança de endereço, compra e venda, é sempre prudente esperar, passar esse período para tomar decisões. O luto tanto pode paralisar, quanto pode gerar impulsividade de ações no esforço de calar a dor, e ações impulsivas podem muitas vezes trazer prejuízos. 7. Pratique a escrita terapêutica. É muito comum sentir raiva da pessoa que nos deixou. Sentimos-nos abandonados, abandonadas. Querer discutir o assunto com a pessoa que faleceu é muito comum. Escrever sobre os sentimentos e memórias pode ser um jeito terapêutico de chegar a uma reconciliação com a pessoa que tirou a própria vida e uma reconciliação consigo a respeito desse fato. Vale relembrar, o luto é sempre muito pessoal e, portanto, se é você que está passando, não se cobre. Se você está ao lado de alguém que perdeu uma pessoa, seja atencioso, seja atenciosa, seja respeitoso, seja respeitosa. Esteja disposto a escutar e buscar ajudar do modo que a pessoa deseja ser ajudada. Vale reforçar. O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, que significa que tem muitas causas e nunca se saberá com precisão o que levou ao trágico desfecho. Portanto, perguntas e busca por culpados não levará a lugar algum. Me diga, tons do Setembro Amarelo. O luto é um dos tons das emoções que acompanham as pessoas que perderam pessoas queridas. O luto pelo suicídio é um luto muito doloroso. Você já viveu esse tipo de luto? Já acompanhou alguém que passou por esse luto ou está passando? Deixe o seu depoimento, eu quero ler o seu depoimento e isso vai ajudar na sequência das lives. Seguirei com os tons do Setembro Amarelo. Na próxima live vou conversar com meu amigo Rubem Mariano, psicólogo experiente. Nós vamos falar sobre como ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio. Essa será a nossa conversa com o Rubem Mariano. Falando um pouquinho da agenda, nós fechamos um grupo de meditação para o próximo dia 16 na Igreja Presbiteriana Unida, em Osasco, Reverendo Jairo. No dia 20/9 serei entrevistado no programa Vejam Só
pelo meu amigo Heber Cocarelli. No dia 24, falo na Igreja Presbiteriana de Moema. E no dia 27, participo da Semana de Longevidade na ACM Centro, conduzindo uma reflexão sobre meditação e também uma prática de meditação. E quero falar para você, por último, do curso que haverá, o curso Meditação para Ansiosos. Esse é um curso novo, preparado com foco no controle da redução da ansiedade. A ansiedade é um dos maiores problemas da atualidade. 1/3 dos brasileiros relata sofrer com ansiedade. E nos cursos que tenho ministrado, cursos de meditação, percebo que essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas buscam o curso de meditação. Esse curso será totalmente online, dia 26 de setembro, uma terça-feira, das 19 às 22. Você tem no Simpla como se inscrever. Eu tenho falado do curso aqui. Faça a sua inscrição e você vai aprender tanto sobre como lidar com a ansiedade, como também usar a meditação para reduzir a sua ansiedade. E também lembro do livro Intoxicação Pensamentosa, da mente exausta para a mente de Cristo. Você pode encomendar o livro pelo site mapacentrante.online, ou você pode pedir pelo Instagram, ou, se você quiser, comprar o livro na Amazon. Você tem a versão digital e é só dar o clique e ele vai estar no seu tablet, vai estar no seu celular. Bem, hoje a nossa live foi diferente e é sempre importante ressaltar que uma das grandes lições que nós aprendemos com a meditação é a adaptação, é a gentileza, né? É aprender a contornar as dificuldades, né? Então, essa live foi adaptada, mas o conteúdo chegou até você. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu encorajamento permanentes para que eu continue com o Mapa Centrante. Você sabe qual é a missão do Mapa Centrante: levar inspiração e oferecer trilhas para que você faça mudanças profundas na sua vida, mudanças que tornarão a vida mais centrada, mais equilibrada e mais saudável. Missão de cada dia e missão da vida toda: conhecer-me, aceitar-me e superar-me. Fique bem. Uma boa semana para você.